E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma partida jogada pelo ex-campeão mundial Garry Kasparov. Essa partida, o Kasparov estava enfrentando um Vitor Korchnoi, que, que também era outro super grande jogador na época, né? O Korchnoi, ele havia acabado de jogar dois matches valendo o título mundial contra o Karpov. O Karpov acabou ganhando os dois matches, mas de qualquer forma, o Korchnoi era um jogador extremamente forte e essa partida foi jogada em 1982, uma partida válida pelas Olimpíadas de xadrez, e o Kasparov estava de pretas. Bem, o Korchnoi começa com o lance 1d4, veio o cavalo F6, D4, G6. Então Kasparov vai jogar a Índia do Rei, defesa que ele era especialista, né? E agora G3. Korchnoi poderia seguir com o cavalo C3 e levar para as posições mais clássicas da Índia do Rei. Mas aqui o Korchnoi escolhe a variante do fianchetto, com G3 e bispo G2. Veio bispo G7, bispo G2 e agora C5. E depois de D5, D6, cavalo C3, roque, cavalo F3 e E6, então vai acabar transpondo para uma defesa Benoni. Então, roque, E por D5 e C por D5. Então aqui nós temos a transposição para a defesa Benoni, a variante do fianchetto. Nessa defesa, as pretas têm uma maioria de peões na ala da dama, enquanto que o branco tem uma maioria de peões no centro. Ou seja, o preto vai tentar mobilizar essa maioria na ala da dama, enquanto que as brancas vão tentar mobilizar o centro, né? Jogando com F4, E4, E5. O Kasparov então começa a avançar a ala da dama com lance A6. O Korchnoi joga com A4 para dificultar o lance B5. Lance B5 por parte das pretas. E aqui torre 1. O Kasparov ativa a torre pela coluna e ameaça jogar com o cavalo E4. Então, diante dessa ameaça, o Korchnoi joga com o cavalo D2, controlando assim a casa de E4. O Kasparov então joga com o cavalo de BD7 e agora H3 por parte das brancas. Esse H3 é um lance de profilaxia, né? Por quê? As brancas querem jogar com E4 nessa posição, pois, como eu disse, o branco tem uma maioria de peões no centro, então as brancas querem avançar essa maioria. Só que se jogar E4 direto, as pretas poderiam jogar com cavalo E5, talvez, né? E se jogar F4, o cavalo tá vindo para G4, por exemplo. Então, aqui as brancas jogam o lance H3, porque agora se as pretas fizerem cavalo E5, depois de F4, o preto não tem mais cavalo G4 aqui nessa posição. E o preto seria obrigado a voltar o cavalo. Então, H3 um lance de profilaxia.
O Kasparov, ele decide jogar então com torre de A, B8, preparando então a ruptura com B5. As brancas colocam o cavalo em C4, melhorando a posição do cavalo, ameaçando o peão de D6. E aqui tem duas maneiras principais das pretas defenderem esse peão. O preto pode jogar ou com o cavalo E5 ou com o cavalo B6. No caso de cavalo B6, as brancas provavelmente seguiriam com o cavalo A3, evitando a troca de peças, que nessa posição favorece as pretas. Como o preto está com menos espaço, então a troca de peças facilita quem está com menos espaço, né? Então, o cavalo voltaria para A3 e as pretas poderiam seguir aqui com o bispo D7 para jogar com o cavalo B8 e assim avançar o peão para B5. Essa seria uma possibilidade. O Kasparov não jogou cavalo B6, ele foi com o cavalo para E5, defendendo o peão e também propondo a troca de peças, né? Simplificando a posição. O Korchnoi evita então a troca de peças, jogando com o cavalo A3. E agora o Kasparov joga cavalo H5. Esse pode parecer um lance estranho, cavalo H5, mas o Kasparov quer evitar o F4 das brancas. Então, por exemplo, se o branco jogar um lance como F4 agora, tá caindo em G3. Tá caindo o peão de G3. Depois de F por E5, o preto pode tanto tomar em F1, mas pode tomar em E5 também. E o preto tá passando a dama para H4, enfim. Começa a surgir alguns temas de ataque em cima do rei das brancas. Então, e se as brancas fizerem um lance como G4, então o preto poderia jogar aqui com dama H4. Dama H4, sacrificando, né? Depois de H por G5, bispo por H3 e novamente o preto tem um ataque bem forte, né? Por exemplo, bispo por H3, dama por H3, tá chegando o cavalo G4 e as pretas vão acabar tendo um ataque muito forte em cima do rei das brancas. Então, cavalo H5 dificulta o F4 das brancas. O Korchnoi então jogou com E4, avançando o centro, né? Além disso, o lance cavalo H5, as pretas estavam ameaçando avançar com F5. E se o preto joga F5 nessa posição, as brancas não conseguem jogar com E4. Então, o Korchnoi faz E4 agora. Torre F8. Pode parecer um lance estranho, né? Voltar, a torre foi para E8 e agora volta para F8. Mas o Kasparov está preparando a ruptura F5 nessa posição. E aqui o rei H2. As brancas querem jogar aqui com F4. Então, para isso, o Korchnoi defende o peão de G3 e prepara o F4. E agora, o Kasparov manda F5 e F4. Se as brancas tomarem F5, então Kasparov provavelmente jogaria com bispo F5 mesmo, permitindo o gar. Mas é que se o branco jogar G4 aqui nessa posição, depois de bispo por G4,
H por G4, o rei acabou ficando mal aqui na casa de H2. Então as pretas teriam dama H4 cheque. Depois de rei G1, cavalo por G4. Aqui o preto tá dando mate de todas as formas possíveis, certo? Então, ao invés de tomar em F5, as brancas jogaram F4. Esse é o momento mais crítico da partida, porque se o Kasparov tiver que voltar esse cavalo, né, por exemplo, fazer um lance como cavalo D7 ou cavalo F7, por exemplo, então as pretas estariam admitindo que o plano delas falhou, né? O preto estaria admitindo que o ataque falhou, as brancas tomariam em F5, depois jogariam com o cavalo C4 e o preto seria amassado nessa posição, basicamente. E o Kasparov sabe disso. Ele sabia disso, né? Se ele voltasse o cavalo, as brancas iriam amassar as pretas nessa posição. Então, para manter a iniciativa, Kasparov, então, nessa posição, joga com lance B5, rompendo no outro lado do tabuleiro. As brancas não tomaram o cavalo, tá? O branco jogou A por B5 nessa posição. Seria possível, tá? Tomar em E5, não seria nenhum fim do mundo, mas depois de um lance com o bispo por E5, as pretas têm várias ameaças aqui nessa posição. Tem a ameaça em G3, né? Tem a ameaça de garfo aqui em B4, recuperando a peça. E se as brancas fizessem um lance como cavalo E2, que aparentemente defende tudo, né? Defende em G3 e defende o garfo, o Kasparov aqui mandaria cavalo por G3, sacrificando outra peça. E depois de cavalo por G3, aqui não dama H4, tá? Parece que dama H4 é um lance muito forte aqui, mas na verdade as brancas teriam dama F3, defendendo. Tá? Então, depois de cavalo por G3, F4 seria o lance. E aqui o melhor lance para as brancas seria bispo por F4, devolvendo um pouco do material. E aí bispo por, torre por, torre por. E nós temos aqui uma posição bem confusa, né? Uma posição bem confusa. As brancas têm duas por uma, né? Duas peças pela torre. Deixa eu ver a quantidade de peões. O preto tem um peão a mais. É uma posição bem confusa essa. Mas tudo isso para dizer que seria possível capturar em E5. Aqui daria para tomar em G3 direto, né? Ao invés de bispo por E5, que a gente acabou de analisar, daria até para tomar em G3 direto. Por exemplo, rei por G3, né? O rei acabaria vindo aqui pro centro, né? Então viria bispo por E5 cheque, F2, não bispo F4, porque esse bispo F4 dama G5, se aproveitando da cravada, né? Então aqui bispo rei F2, dama H4 cheque, rei G1, dama G3 e o preto teria algumas possibilidades de ataque também. Por exemplo, F4, já surge temas como bispo por H3, enfim. Mas seria uma posição jogável, né?
Aqui o computador está dizendo que as brancas conseguiriam se defender de alguma forma, né? É uma posição bem complicada de se jogar, na verdade. Então, para evitar todas essas complicações, o Cortinói preferiu tomar em B5 mesmo. Então veio A por B5, cavalo por B5 e agora F por E4 nessa posição. O Kasparov continua deixando o cavalo ali em E5, porque se tomar E5, de novo bispo por E5, com uma pressão forte ali em G3. Então, Portnoy retomou aqui em E4, bispo D7, ameaçando tomar em B5. Dama E2 defendendo e agora dama B6. Pressão forte aqui no ponto de B5. As brancas voltaram então o cavalo. E agora torre de B8. E aqui o Cortinói jogou com o bispo D2 nessa posição, que acabou sendo um erro. Esse lance bispo D2 foi um erro. Aqui o Cortinói ele pensou que o Kasparov não poderia capturar o peão de B2, tá? Porque depois de dama por B2, torre por B1, torre de F B1, percebam que a dama tá presa, né? A dama tá presa, casa de C2 está defendida, aqui está defendido, cavalo está defendido, ou seja, a dama ficaria presa. Só que o lance que o Cortinói provavelmente acabou deixando passar nessa posição foi cavalo F3, cheque. Se bispo por F3, tá caindo em E2. Se tomar em F3 de dama, tá caindo em D2 com cheque. Depois tá caindo em C3. E se jogar um lance como rei G2, por exemplo, aí toma em D2 mesmo, né? Toma em D2 e as brancas não podem tomar por conta da cravada, né? Então, dama por B2, o Cortinói acabou deixando passar esse lance, cavalo F3. Então aqui as brancas... Finalmente o branco tomou em E5. Depois de vários lances, o cavalo aqui em E5. Finalmente as brancas tomaram. Veio o bispo por E5. E agora cavalo C4. Cavalo C4 atacando a dama. E aqui o Kasparov não tira a dama, né? Ao invés disso, ele contra-ataca aqui com o cavalo por G3. Bom, se cavalo por B2, então cavalo por E2, abrindo um cheque descoberto. Rei G2, por exemplo. E aqui bispo por C3. Bispo por C3. Torre por F8. Torre por F8. Bispo por C3. Cavalo por C3. E nós temos essa posição aqui. Ao final, ganho para as pretas, né? O preto tem 2 peões a mais aqui nessa posição. Depois de cavalo por G3, as brancas não tomam em B2. Ao invés disso, tomou em F8 primeiro. E agora dama E1, tirando a dama do ataque. Veio o cavalo por E4, cheque. Descoberto. Rei G2 e aqui dama C2. E essa posição aqui é uma posição bem difícil para as brancas. O branco tá todo cravado aqui, né? O bispo não pode sair. Se o cavalo sai, tá caindo em D2, enfim. Posição bem cômoda aqui para as brancas. Cortinói seguiu jogando, fez cavalo por E5. E aqui torre por F2. Esse não
não é o lance mais preciso, tá? O mais preciso aqui seria tomar em D2. Porque se as brancas agora jogam um lance como torre A2, por exemplo. Então, cavalo F3. Abrindo um cheque descoberto. Se tomar em C2, então cavalo por E1. Dando um duplo. E aqui as pretas teriam uma qualidade a mais. Uma qualidade e 2 peões a mais. Então, final vencedor para as pretas. Então, o cavalo por... que posição que eu tava? É tanta variante aqui que a gente se perde. Cavalo por D2 aqui seria o lance mais preciso. O Kasparov acabou não encontrando, né? Jogou aqui torre F2. Que dá uma certa chance para as brancas, mas na prática ainda é muito difícil de defender isso aqui. O Korchnoi acabou entregando a dama, né? Sacrificando a dama. Cavalo por F2, torre A2. Veio dama F5, defendendo o cavalo. E agora cavalo por D7. E aqui, cavalo D3. Novamente não é o lance mais preciso. Aqui cavalo por H3 seria um lance mais preciso. Mas de qualquer forma, aqui eu não sei se os jogadores já estavam no apuro de tempo, mas ambos os jogadores aqui acabam cometendo várias imprecisões aqui nesse final. Bispo H6. O lance mais preciso para as brancas aqui seria torre A8. E depois de rei F7, torre A7. Tentando buscar alguma repetição aqui. Por exemplo, se rei G8, cheque. Enfim, Korchnoi acabou não encontrando torre A8, jogou com bispo H6 ao invés disso. E dama por D7, torre A8, cheque, rei F7. Aí veio torre A8, rei H3. As brancas ameaçaram aqui torre por H7, então rei F6, rei F3. Aqui eu não sei se o Korchnoi abandonou ou se o tempo caiu, enfim. De qualquer forma, foi uma partida bem intensa, né? Cheio de tática. É uma partida que mostra uma das características do jogo do Kasparov, que é sempre jogar com a iniciativa, né? Sempre criar problemas para o seu adversário. O Korchnoi conseguiu defender até certo ponto, né? Ele conseguiu segurar o Kasparov até certo ponto. Só que depois do lance bispo D2, a posição realmente acabou ficando muito difícil para as brancas, né? E Korchnoi acabou não conseguindo segurar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e até os próximos vídeos.